E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Robson, mentor no Direção Concursos. Quero compartilhar com você neste vídeo algumas ideias, algumas sugestões para você organizar o seu estudo pós-edital para a prova do TJ do Estado do Pará. Como eu organizo, professor? O que eu estudo mais, o que eu estudo menos? Essa é a ideia aqui, te dá um norte, né? Te dá um direcionamento aqui para a tua preparação. O edital foi publicado, nesse momento a gente tende a ter esse tipo de preocupação, tá? Claro que a nossa mentoria especializada em tribunais está à sua disposição. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. Eu sou mentor para tribunais, professor Douglas também, outros mentores aqui do Direção. Nós podemos trazer essa realidade mais abstrata que eu vou te mostrar aqui no vídeo de forma específica, de forma a atender a sua necessidade, tá? Se você preferir. Se não, segue aqui essas nossas orientações mais gerais, planeja direitinho o teu estudo, que com o nosso material eu tenho certeza que você tem chances enormes de ter sucesso na prova do TJ do Pará. Pessoal, eu vou analisar aqui com vocês, eu vou sugerir aqui para vocês caminhos para três cargos, tá? O analista de área administrativa, o oficial de justiça avaliador e o analista da especialidade direito, tá? São os três cargos que eu vou te propor aqui alguns caminhos, tá? A tua prova é uma prova do CESP-SEBRASP, uma prova de certo e errado, 120 itens, tá? Por um lado, isso é bom, se você já tem o hábito de fazer a prova do CESP, se você vem aí de TSE, se você vem de STM, de STJ, de TRT10, enfim, as várias provas que o CESP já fez nesse 2025, para você isso não deixa de ser uma vantagem. Português é o mesmo, direito constitucional é o mesmo e assim por diante. Agora, se você não tem este hábito, se você não tem este costume de fazer prova certo e errado, esse é mais um elemento para você estudar. Eu vou ter que estudar a prova, professor? Sim, você vai ter que estudar a prova. Por quê? Porque a contagem do CESP tem a questão de uma errada anula uma certa. Temos vários vídeos aqui no canal onde a gente detalha isso. Na mentoria eu também detalho isso para você. Isso requer da tua parte uma preparação própria, tá? Você que já está acostumado, você já sabe a situação que você vai enfrentar. Você que está pela primeira vez ou você que faz tempo que não faz CESP e SEBRASP, você também vai precisar prestar atenção nisso, tá? Questões importantes para você levar em conta na hora de definir o teu cronograma de estudo nesse caminho final até a prova. É importante você saber, é importante você se recordar que toda a prova tem peso 1. Tanto a parte básica, tanto a parte específica tem peso 1. A tua prova vale 120 pontos, tá? Você não vai ter aquela preocupação, né, de um erro custar mais caro que o outro. A gente usa essa alegoria, né? A gente brinca com isso. Quando eu tenho pesos diferentes, você errar na parte que tem mais peso custa mais caro na hora da sua nota final. Aqui você não vai ter esse problema, tá? A parte básica, o conhecimento geral, é igual para todos os cargos, tá? Você vai enfrentar questões de português, você vai enfrentar questões de ética no serviço público, questões de administração pública e poder judiciário, questões de legislação do Estado do Pará e noções de informática. Pessoal, dentro desse conteúdo, dentro das 50 questões, o edital não traz a divisão das quantidades, tá? Normalmente a prova do CESP ela traz mais itens de português do que das demais disciplinas da parte básica. Tradicionalmente o CESP faz isso. Então, talvez aqui de 50 itens, eu possa imaginar 12, talvez 15 de português, tá? Português é aquele português tradicional do CESP, né? Interpretação de texto, gramática, atenção na leitura, né? Principalmente atenção na leitura. Não tem um hábito de textos tão grandes assim, né? Não é algo que você não consiga fazer a leitura,
mas você tem que ter atenção na hora de responder. Eu tomaria cuidado e eu dedicaria um tempo de estudo para essas legislações específicas lá do estado do Pará. Por quê, professor? Porque aqui, exceto para a galera que já estuda para concursos do Pará, todo mundo sai do mesmo ponto, tá? Regimento interno do TJ Pará, Estatuto dos Servidores do Pará, Plano de Cargos e Salários do TJ do Pará, Lei de Processo Administrativo Estadual e a resolução que trata da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. Em geral, pessoal, todo mundo sai do mesmo lugar, todo mundo sai do zero, tá? Todo mundo sai do zero aqui. É claro que lá no Estatuto do Pará eu tenho certeza que você vai encontrar nomeação, provimento, remoção. Os assuntos são os mesmos, né? Mas as regulamentações podem ser próprias. Então, veja só, eu sugiro que você dedique tempo aqui porque todo mundo parte, a maioria pelo menos, parte do mesmo lugar, todo mundo parte do zero. Vai ser difícil você encontrar alguém, fora a turma que é do Pará e já fez TJ Pará antes, que tenha estudado o regimento interno do TJ Pará, por exemplo. Tá? E você sabe, né? Esse tipo de prova, se você já tem uma experiência, pode atestar. Regimento interno, plano de cargos e salários, que é a lei da carreira, né? Essa resolução da política de prevenção e enfrentamento, a tendência, pessoal, mesmo no CESP, é cair a letra da lei, tá? A tendência é essa, não tem muito o que inventar. Não adianta, o examinador não vai poder fazer muita coisa aí para tumultuar a sua vida. Então aqui nós estamos praticamente falando de leitura desses diplomas legais. Você consegue fazer isso numa boa, tá? A parte da ética no serviço público também vem sendo cobrada de maneira reiterada no CESP, né, com um pouquinho mais, um pouquinho menos de conteúdo. Então você que já estuda, já vem aí das provas CESP, você já está com isso aí mais ou menos estudado. Quando fala de administração pública e poder judiciário, tem algumas questões de regras de administração, não é direito administrativo, é aquela administração da faculdade de administração de empresas, e poder judiciário é a parte, praticamente aí, é a organização do poder judiciário. Então, também não tem muito problema. Me preocupa a informática. Tá? Por que, professor, que a informática preocupa? Porque eu sei que alguns de vocês têm uma dificuldade aqui, né? E todo mundo vai ter que fazer essa prova, inclusive a turma do direito, tá? Tem concursos onde informática já não cai para direito. Todo mundo vai ter que fazer aqui. Então, eu vejo que você, se você tem essa dificuldade em informática, como o custo, entre aspas, é o mesmo, mais ainda você precisa estudar as outras matérias. Mais ainda. Por quê? Para que você possa aí ter uma folga, para que você possa ter uma margem para você errar as questões de informática ou até para você deixar em branco. A depender da quantidade de questões que venha, né? Digamos aí que de 50 venham, sei lá, né? Vamos ser otimista, venham duas, venham três. E se você tem dificuldade em informática, vale a pena você considerar deixá-las em branco, talvez para não perder os pontos, e investir, por exemplo, em legislação do Estado do Pará. E marcar todos os pontos. Né? Se você vier com 3, 4, 5 questões, você marca os pontos aí. Tá? Por quê? Porque tudo custa um só. Tudo vale um ponto. Tá? Então você tem que ter esse jogo de cintura. Da mesma forma, né, o efeito contrário. Se você já tem uma prática com a informática, você se dá bem com essa matéria, ótimo. Talvez seja o caso de você usar isso, seja o caso não, você tem que usar isso a seu favor e deixar um pouco de lado alguma das outras matérias para você ter uma melhor ocupação do tempo, ok? Indo para a parte específica, pessoal, o analista de área administrativa tem duas matérias para estudar: administração pública e administração geral, e a parte de administração financeira e orçamentária. Só tem essas duas, 70 itens, né? 70 itens, então tem bastante coisa para o teu examinador perguntar. Você vai ter bastante coisa. Tendo só essas duas matérias, pessoal, a tendência aí é você ter 35 itens de cada um, tá? Não tem
a probabilidade maior é de você encontrar a média. E aí, o que acontece? O examinador pode perguntar mais coisas. Então, você tem que colocar bastante tempo de estudo aqui e você precisa indiscutivelmente fechar o edital, tá? Não vejo você podendo correr o risco de só com 2 matérias ir para a prova sem fechar esse edital, tá? Tem que rever tudo, tem que rever tudo, tem que estudar tudo. E, claro, tudo isso aqui permeado pelas questões, ok? Porque aí é nas questões que você vai, inclusive, se habituar ao estilo de pergunta do CESP-Sebrasp. Perfeito? Então, é um edital bom, o edital de analista de área administrativa é um edital bom, tá? É um edital perfeitamente superável, tá? Vejo você com muitas chances. Só tenho, porém, né, que são 10 redações corrigidas apenas, né? Na lista geral. 10 redações corrigidas. Então, o teu objetivo aqui tem que ser superar essa barreira e, com certeza, você vai ter uma concorrência grande. Não adianta eu esconder isso de você, tá? Uma boa preparação, eu acredito que você vai estar entre os 10 primeiros. Legal? Galera do direito, analista da especialidade direito. Qual é a divisão da tua parte específica? Está aqui na tela. Administrativo constitucional, civil e processo civil, noções, e atente aqui para o noções de penal e processo penal, tá? Aqui eu imagino que nós vamos ter uma proporcionalidade de questões, também não está indicado quantas de cada uma, de itens, uma proporcionalidade entre as 4 primeiras, talvez uma pequena chance aí de um pouquinho mais de civil e processo civil. Aliás, o edital de processo civil é o maior deles, tá? E um pouquinho menos de penal e processo penal, até pelo fato deles terem sido agrupados num tema só, ok? Se você já estuda, se você já vem na caminhada, o constitucional e o administrativo são iguais. Iguais. É licitação, é ato administrativo, poderes, princípios, a parte de constitucional, direitos fundamentais, direitos políticos, nacionalidade, agentes públicos, né? Aquela parte toda, 37, 38, administração, aquela coisa. Não tem em si uma grande novidade. E aí pode ser algo, né, que você consiga ter a seu favor. Você talvez já consiga de cara deixar administrativo e constitucional em revisão. Você pode já começar, e alguns alunos, alguns mentorados, eu recomendo isso. A gente faz ali em uma semana um lote de questões para a gente ter certeza dos percentuais. E se a gente vê que estamos com um número bom de acertos de administrativo e constitucional, não há necessidade de você ter teoria. Né? Pegar o PDF em si, pegar a videoaula em si. Você vai pegar um ponto ou outro. Sempre a gente sabe onde estão as nossas dificuldades, a gente tem que trabalhar para saná-las. Então, o administrativo e o constitucional, em termos de tempo, talvez ele ceda um pouco para que você estude o civil e o processo civil. Tá? Civil e processo civil, 2 editais grandes, processo civil maior que o civil, tá? Editais pesados, não tem muito o que fazer, não tem outra escolha, tá? Organize bem o seu tempo para que você estude essas matérias, tá? Para que você cubra o máximo possível deste edital, tá? Não sei se você vai conseguir fechá-lo. Não há necessidade também de você perseguir fechar o edital, como tem os colegas da área administrativa, pelo menos no meu modo de ver. Aqui, você tem que objetivar, né, mirar aí na maior quantidade possível de assuntos revistos, tá? Já coloca as questões junto, não deixa, não temos tempo para fazer uma parte só de estudo teórico e depois um estudo de questões, tá? Já vai permeando, já vai colocando, justamente para você ir medindo o seu aproveitamento. Noções de penal e processo penal tá um pouco menor, Então aqui é capaz que você consiga encerrá-lo, né? Que você consiga encerrar esse tema. E se você é aquela da área do direito que prefere o penal e o processo penal,
a tendência é você fluir melhor aqui, né? Você flui melhor aqui, você acerta mais questões, todas custam o mesmo preço, não esqueça disso, todas custam um ponto, né? Não tem peso diferente, e aí você pode fazer um jogo aí, por que não, né? Você procura acertar, você procura talvez gabaritar o penal, processo penal, são menos questões, provavelmente, e com esses pontos você compensa, entre aspas, eventuais coisas que você perca aí no civil e no processo civil, tá? Mas vai ter que estudar e estudar bastante, óbvio, não tem como fugir disso, tá? Não tem como fugir disso. Se você vier para a mentoria, né, se você tiver essa possibilidade, o link está aqui na descrição do vídeo para você conversar com o pessoal do atendimento. Nós fazemos esse bate-papo porque eu quero entender. Eu quero entender a sua realidade para a gente decidir junto onde é que nós vamos colocar mais tempo aqui, tá? Quem vai fazer a prova de oficial de justiça? Oficial de justiça tem as mesmas matérias, com a diferença que o penal e o processo penal vieram como temas autônomos, vieram separados, tá? Então aqui, pessoal, aqui você, imagino eu que nós vamos ter uma proporção praticamente igual entre todas elas, tá? Não deve ter, eu até imagino que na prova de analista especialidade direito vai preponderar o civil e processo civil, aqui não. Aqui eu acredito que tudo deve ter a mesma proporção. Então, aqui, né, você precisa estudar tudo, você aloca mais tempo, o mesmo raciocínio vale, né, o administrativo e o constitucional, talvez você já jogue em revisão, e você divide o seu tempo entre as outras matérias, entre o civil, processo civil, o penal e o processo penal, tá? Você notou que até agora eu não falei de redação, né? Eu não falei de redação. Por que que eu não falei de redação? Porque, gente, especificamente nessa prova, a redação não é determinante. Tem concursos, tem editais, onde a prova dissertativa ela é fundamental. Às vezes ela vale mais até, na prática, ela acaba valendo mais do que a tua prova objetiva, né? Aqui não. Aqui não. Por quê? Porque a prova vem com 10 pontos, tá? 10 pontos, peso 1, prova de 20 a 30 linhas, dissertação sobre temas da atualidade. Tema genérico, não é tema da tua parte específica, tá? Veja só, veja só. É muito mais relevante, no meu modo de ver, você mirar em superar a barreira, superar a cláusula de desempenho para você entrar na correção, do que a tua dissertação em si. Os 10 pontos que você pode tirar, né, a nota máxima, não são tão determinantes assim na tua nota final. É claro que vai ser difícil você entrar, principalmente quem vai fazer a administrativa, que são 10 correções na lista geral. E todo mundo que tiver empatado na última posição, na nota, na 10ª nota. Então, assim, eu não faria, eu já orientei alunos, por exemplo, eu falava, ó, são 2, 3 redações por semana. Quando é, principalmente, tema específico, né, assunto do direito, tudo, 2, 3 por semana. Aqui você não vai precisar disso. Aqui você vai fazer uma, né, especialmente se faz tempo que você não faz, porque é uma dissertação de tema de atualidade, é tema genérico. Você faz uma, tá bem feitinha, tá direitinho ali, né? Conseguiu desenvolver as ideias, 5 parágrafos, introdução, desenvolvimento, responde lá se tiver perguntinha, né? Se tiver alguma coisa, usa as palavras-chave, não esqueça disso, né? Critérios do CEF-SEBRASP de correção de redação. Usa as palavras-chave, né? Repete ali alguma coisa que está no teu texto ou na própria frase, se vier com frase. Toma cuidado. O CESP tem tido um desconto de ponto muito grande em relação à estética da tua prova, questão de margem, de tamanho de parágrafo, uma distinção clara de letra maiúscula e letra minúscula, acentuação, vírgula, né? Eu sei, muitas vezes a gente escreve na prova rápido, porque a gente está com pressa, porque está chegando o final da prova. Nós temos cada vez menos o hábito de escrever, porque a gente está só no computador, no tablet, no celular o tempo inteiro. Então, o fato de pegar o papel e a caneta e escrever, cada vez fazemos menos. Então, faça, pratique, pratique, até para que você consiga
colocar uma letra bacana na prova, né? Não precisa ser calígrafo, mas também não pode fazer de qualquer jeito. Não esquece que o examinador tem uma série de provas para corrigir. Ele não vai ficar se preocupando em adivinhar o que você escreveu, tá? Então, faça a dissertação, mas nessa prova específica, nessa preparação específica, você vai fazer menos, tá? Eu acredito que se até o dia da prova você fizer 2, 3, está mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Por quê? Porque o peso dela não é tão grande. Eu preciso, vale muito mais aqui eu superar a barreira do que a redação em si, tá? Do que a redação em si. Então, eu tenho que dedicar mais tempo a fazer questões, a resolver questões e a estudar as matérias da prova objetiva, tá? Pela conformação que o edital trouxe. Lembrando, olha lá no edital, né? Você tem 10 corrigidas para o analista administrativa, entre 30 e 150 conforme a região judiciária para o analista do direito, entre 10 e 20 para o oficial de justiça, também variando conforme a região judiciária. Pessoal das cotas, né, cota PCD, cota indígena, cota negro, está fora desse número, tem outros critérios. Eu estou falando aqui de lista geral, ok? Então, esse é o caminho, pessoal, esse é o caminho até a prova, tá bom? Esse é o caminho até a prova. Difícil? Difícil, não tem mais concurso fácil. Né? Não tem mais concurso fácil. Aqui nós estamos falando salários na faixa dos 11 mil, 15 mil para oficial de justiça, né? Estabilidade, uma carga horária boa, a maioria dos cargos com 30 horas de trabalho. Provavelmente tem regulamentação interna de teletrabalho, todos os tribunais estão fazendo isso. Então, vale o sacrifício. Vale o sacrifício, vale o esforço para você mudar a sua vida, para você mudar a vida das pessoas que estão próximas a você, das pessoas que você gosta, tá? Nesse já é praticamente uma reta final, né? Do dia do edital são 68 dias, o edital do dia 24 de junho são 68 dias até a prova. Não sei exatamente que dia você está vendo esse vídeo, mas faça a conta. Então já é praticamente uma reta final. Tem que abrir mão de sábado, de domingo e feriado. Não tem jeito, tem que aproveitar para estudar. Não pense que os teus concorrentes vão estudar 10 horas por dia, porque não vão, não vão. São situações absolutamente excepcionais e pontuais que isso acontece. A grande maioria dos seus concorrentes estuda igualzinho você, 2 horas, 3 horas por dia, antes de trabalhar, depois de trabalhar, né? A maioria tem família, tem esposo, tem esposa, tem filho, tem a vida normal, tá? Dificilmente são poucas as pessoas que podem estudar 6, 7, 8 horas por dia e às vezes as pessoas que têm esse tempo não estudam com aproveitamento, né? É aquela situação, né? Estou estudando, mas não estou. Então, não é tão diferente assim da sua realidade. Aproveite o tempo, organiza seu estudo, isso é primordial. Não sai de qualquer jeito, porque se você não escolhe um caminho, qualquer caminho serve. Não é o que eu quero aqui. Eu imagino que aqui você com organização, com uma linha clara de caminhada, você vai conseguir atingir grandes objetivos nessa prova. Se você quiser, para isso, que eu te ajude com a mentoria, é só entrar em contato com o pessoal aqui do atendimento, eles vão te passar as condições e você vê se faz sentido para você, se serve ou se não serve, tá? Tenho acompanhado vários mentorados aí na linha dos tribunais, né, o TSE, os tribunais federais, TRF4, os TRTs, TRT1, TRT2, TRT15, TRT10, Ministério Público da União, Ministério Público de São Paulo, agora mais recente. Então, temos tido bastante sucesso aí em, pelo menos organizar o estudo, conseguir mostrar para você onde nós estamos e onde nós vamos chegar. Né? Eu costumo dizer muito isso para os alunos. Se isso vai ser suficiente para aprovação ou não, é uma outra discussão. É uma outra discussão. Mas nós temos conseguido bons resultados e eu acredito que com você não será diferente. Tá certo? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você concorda, se você discorda, né?
Ah, professor, eu tenho uma ideia diferente, pensamento diferente. Comenta aqui, vamos discutir, vamos conversar. A oportunidade está aberta, tanto aqui quanto no Instagram, @Prof. Robson Oliveira. Se você ainda não me segue, vai ser um prazer ter você lá no Instagram. E siga também o Instagram do Direção Concursos para você nunca perder nada, para você ter sempre a informação mais atualizada possível. Concurso do TJ do Pará, prova no dia 31 de agosto. Quero ver você aprovado, quero ver você aprovada nessa prova. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.